Nos principais pontos de Salvador, o feriado de Tiradentes foi tranquilo. Desde a tarde de sábado, todo o efetivo da Polícia Militar voltou às ruas. E para reforçar a segurança, homens do Exército também ajudam no patrulhamento. Na região do comércio, o feriado de Tiradentes foi de ruas vazias e lojas fechadas. Na Avenida 7, situação parecida. Mas em todos estes lugares, foi possível encontrar viaturas da Polícia Militar fazendo a ronda. Os ônibus também circularam normalmente durante o dia. Na Praça Municipal, além dos PMs, soldados das Forças Armadas também faziam a segurança da população. Para os turistas, a sensação era de alívio. Dá para relaxar. A segurança em Salvador começou a voltar ao normal na quinta-feira, após 3 dias de greve da PM. Na sexta-feira, o medo voltou a dominar os soteropolitanos quando alguns policiais ameaçaram retomar o movimento após o anúncio da prisão de Marco Prisco. Com a cidade voltando ao normal, a expectativa agora é recuperar o prejuízo. A gente pode perceber que com a presença do Exército, dá mais aquela calma, dá aquela mais tranquilidade. Em São Paulo, um grupo de jovens fez uma manifestação para cobrar mudanças políticas. O ato seguiu até a Assembleia Legislativa. Cerca de 1.000 pessoas participaram do ato chamado pela organização Levante Popular da Juventude. Os manifestantes percorreram a Avenida Paulista e outras vias da cidade. Os jovens participam de um encontro nacional e propõem a realização de um plebiscito popular pela reforma do sistema político. A conspiração do final do século XVIII foi muito importante para o movimento de independência do Brasil. Veja na próxima reportagem como Tiradentes se tornou um símbolo nacional. 1792, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, na época considerado líder da Inconfidência Mineira, era condenado à morte pela coroa portuguesa. 3 anos antes, a conspiração, planejada pela elite de Vila Rica, em Minas Gerais, foi descoberta pelos portugueses. A Inconfidência Mineira se voltava contra o domínio de Portugal. Entre os motivos de insatisfação estava a derrama, a cobrança de impostos atrasados, que permitia à coroa o confisco de bens e propriedades. Foi um movimento que ficou restrito à capitania das Minas Gerais e, na verdade, não se pode nem dizer que foi um movimento, foi uma tentativa, tentativa de movimento, uma conspiração que foi descoberta depois de 5 reuniões, houve uma delação, várias delações e foram presos e reprimidos. Os conspiradores, um grupo formado por fazendeiros, intelectuais, religiosos e militares, buscaram apoio popular com um discurso anticolonial. O objetivo era proclamar a independência de Minas Gerais. A coroa portuguesa ficou assustada quando viu essa conspiração, temendo que ela pudesse ganhar maiores proporções. Os poucos relatos que se tinha era primeiro fazer a independência, depois ia se pensar nas leis. Eles não falavam muito em abolição de escravatura e nada disso. Em troca do perdão da dívida, Joaquim Silvério dos Reis, que participava do grupo, delatou a conjuração. Os inconfidentes foram presos e trazidos para o Rio de Janeiro, na época capital da colônia portuguesa. Não se sabe exatamente por que Tiradentes assumiu a responsabilidade da trama. A rainha Dona Maria I, a louca, queria absolver todos. Ela queria absolver todos. Não, absolve, não matar ninguém, não. Isso é Brasil, tal, não sei o quê. Mas aí o primeiro-ministro português, Martinho de Melo e Castro, exigiu que houvesse um exemplo. Quem passa pela Rua Senhor dos Passos, no centro do Rio de Janeiro, dificilmente imagina que no século XVIII ela era conhecida como a Rua da Forca. Foi aqui, na esquina com a Avenida Passos, que na época era conhecida como Rua da Lampadosa, que há 222 anos Tiradentes foi enforcado. Na antiga Casa do Trem, onde era guardado o armamento das tropas portuguesas, o corpo de Tiradentes foi esquartejado. Hoje, o espaço, sede do Museu Histórico Nacional, abriga várias peças do período da Inconfidência. A forca está lá, assim como as urnas cinerárias trazidas da África com cinzas de inconfidentes exilados. Tiradentes só se tornou um símbolo com o movimento republicano. Há homenagens em vários locais da cidade, como a Praça Tiradentes, que fazia parte do Campo da Lampadosa, além do prédio que hoje abriga a Assembleia Legislativa. Batizado de Palácio Tiradentes, era onde funcionava a cadeia em que ficou preso. Na estátua erguida na frente do palácio, Tiradentes é representado como conhecemos hoje, com cabelos longos e barba. E o líder dos Inconfidentes foi homenageado em várias cidades do Brasil. Vamos ver.
No Rio de Janeiro, a homenagem foi em frente ao Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa. Foi nesse local que o líder dos Inconfidentes ficou preso 3 anos aguardando a execução na forca. O evento foi promovido pela Assembleia e pela Polícia Militar, de quem Tiradentes é o patrono. Em Curitiba, Tiradentes também foi homenageado pela Polícia Militar. A estátua do Mártir da Inconfidência Mineira passou por uma restauração e foi recolocada na praça que leva o seu nome, no Marco Zero da capital paranaense. Como ocorre todos os anos, a capital de Minas Gerais foi transferida temporariamente para Ouro Preto, onde foi entregue hoje a Medalha dos Inconfidentes a 240 pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes a Minas Gerais e ao Brasil. No próximo bloco, mais corpos são encontrados em balsa que naufragou na Coreia do Norte. Outras 200 pessoas continuam desaparecidas. E um jovem sobrevive a uma viagem dentro do trem de pouso de um avião que seguia para o Havaí. Isso e muito mais, logo após o intervalo. O NGT Notícias volta já.